Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho, segundo o Espiritismo, tradução Guilhom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 2, Introdução, item 1, objetivo desta obra. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença da Juliana, da Ana, da Michele, do Ney e do Josimar. Convidamos nossa amiga Ana para fazer a prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus. Vamos pedir Jesus que venha como convidado especial para essa nossa conversa sobre o Evangelho. Pedir aos trabalhadores de Jesus, a espiritualidade que esteja presente aqui conosco, para nos ensinar, nos orientar, para que nós possamos transmitir as melhores informações, as melhores vibrações para todas as pessoas que precisam, e nós também, para que nós possamos aprender. Agradecemos também e pedimos a Deus para abençoar essa nossa reunião. Que assim seja. Que assim seja. Para começar nosso estudo, podemos questionar da seguinte forma: quais as 5 partes em que se divide o Evangelho do Novo Testamento e qual delas foi escolhida por Kardec como objetivo desta obra? Então, boa noite. As 5 partes que são divididas do Evangelho, né, são os milagres, as predições, as palavras e o ensino moral, né? Aquela que foi tomada pelo Espiritismo como objeto de estudo e orientação é a última, né? Que é o ensino moral. Até então, as religiões tinham adotado, né, como orientação tanto os atos, milagres, as predições e as palavras, né, que também foram tomadas como fundamento para a formação dos seus dogmas. Talvez por isso a gente encontre hoje tantas distorções dos ensinamentos do mestre, né? Pela falta que o ensino moral tem nos feito, né? Tem faltado dentro da nossa conduta. O ensinamento do Mestre Jesus sempre tomou como pauta essa questão do ensino moral, e o Espiritismo segue essa mesma trilha. Muito bem. E como podemos explicar a seguinte passagem? Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, por si só são inteligíveis, permanecendo alguns até irracionais por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. Pois bem, essa chave está realmente completa no Espiritismo. Como já puderam convencer-se os que estudaram seriamente? E como todos o reconhecerão melhor ainda mais tarde, a chave para analisar a mensagem do Cristo em espírito e verdade, como orienta Allan Kardec, é o Espiritismo. Se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensino de maneira completa, é que lhe faltava
aos homens conhecimento que eles só podiam adquirir com o tempo, e sem os quais não compreenderiam. Há muitas coisas que teriam parecido absurdas no estado dos conhecimentos de então. Completar o seu ensino deve-se entender-se no sentido de explicar e desenvolver, não no de juntar-lhe verdades novas, porque tudo nele se encontra em estado de germe, faltando-lhe somente a chave para apreender o sentido das palavras. Pois bem, é nesse contexto que os estudiosos se debruçaram sobre esse assunto e enfatizaram o aspecto histórico-cultural, ou a análise espiritual do Evangelho, que extrapola as dimensões temporais, histórico-cultural dos textos, das interpretações literais ou simbólicas. Pois bem, os termos de Jesus histórico referem-se a uma tentativa de reconstrução acadêmica do século em que Jesus de Nazaré fez a sua pregação no tempo dele. Então, muitas palavras, muitas coisas não poderiam ser faladas. Por quê? Porque o entendimento daquela época, o povo não ia entender. Logicamente que ele falou por parábola, de maneira simples, e explicou a todos, certo? De uma maneira que todos pudessem compreender as suas lições, à luz do entendimento também, certo? E fez necessário, depois, vir o Espiritismo, trazendo seus princípios básicos, a fim de utilizar-se como chave interpretativa. Caso contrário, todos nós permaneceríamos nas posições dogmáticas e literais, ou meramente opinativas. Pois bem, os princípios básicos do Espiritismo, nomeados por Allan Kardec como pontos mais importantes, estão indicados no Livro dos Espíritos, Introdução, capítulo 6. São orientações que os espíritas precisam conhecer de forma mais aprofundada, que se encontram citados não só na primeira obra da codificação, mas também são explicados nos demais livros do Pentateuco. Os programas que todos nós desenvolvemos para que nós possamos nos aperceber dos ensinamentos do Mestre Jesus é compilado para o nosso tempo, para que todos nós possamos interpretar corretamente e transmitir o Evangelho, ou conversando o Evangelho de uma maneira prática, simples e que alcance seus objetivos. Gratidão. No texto de Emmanuel, temos o seguinte: o Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O que podemos compreender disso? Então, primeiro a gente precisa compreender as palavras difíceis que Emmanuel gosta de usar, né? Não são tão comuns hoje em dia mais. Breviário se refere a um manual religioso que os padres usam, né? Que contém o ofício diário deles, as orações, os hinos, os salmos, as pregações evangélicas, o que os padres precisam cumprir. E genuflexório é aquele banquinho que parece uma cadeira diferente, que o assento ele é bem baixinho, e aonde seria o encosto, ele tem um lugar para você colocar o braço, era onde as pessoas se ajoelhavam para orar. Em alguns lugares, eu cresci ouvindo que aquele negócio era misericórdia, mas o nome correto é genuflexório.
E o que o Emmanuel quis dizer com isso? Que a gente não deve se ater apenas nos ensinamentos dentro dos templos, dentro das igrejas, das casas espíritas. A gente precisa extrapolar a barreira das paredes. A gente precisa colocar a nossa fé, demonstrar e praticar a nossa fé fora desses lugares. Não há necessidade de dogma, né? E o Emmanuel ainda completa a frase. Ele diz o seguinte: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. E a reencarnação é a oportunidade que nós temos de vir para essa oficina. A Terra é realmente a nossa oficina. Todos os dias nós somos convidados a praticar o bem, a praticar os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos deixou. E praticar no dia a dia. Né? Não adianta a gente se arrumar bonitinho para ir para a casa espírita, chegar lá, meu irmão, na casa espírita nós temos que ser pacientes, sim, amorosos, mas a nossa oficina, principalmente, é aquela que a gente não está se policiando diariamente. Né? É na nossa casa, no nosso trabalho. Por isso o Emmanuel fala, né, da gente extrapolar as barreiras dos templos. E lembrar que a fé sem obras é morta. Então, não adianta a gente pregar uma coisa e não fazer aquilo que a gente tanto prega, aquilo que a gente tanto estuda. Existem pessoas, a gente pode decorar todos os ensinamentos de Jesus, mas vai ser só da boca para fora. A gente precisa praticar todos eles. Obrigada. E por que os ensinamentos contidos no Evangelho, redigido 2000 anos atrás, ainda são atuais? Então, o Evangelho, ele está pautado no amor, na humildade, na caridade, na justiça e no perdão, né? E Jesus viveu aqui conosco na Terra durante 33 anos, praticando isso na pele, para nos mostrar, para nos deixar um caminho para a gente aprender a viver junto com o Pai, junto com Deus, assim como Ele o fez. Mais de 20 séculos depois, nada mudou, nem uma vírgula, nem um tio, continua tudo igual. Somos nós, em nossas inúmeras e inúmeras existências, é que vamos evoluindo, aprendendo e galgando cada degrau e aprendendo cada dia mais sobre o que Jesus disse. O Evangelho está gravado na nossa consciência, na nossa mente. A sabedoria de Deus, contida no Evangelho, contida na ciência, ela é novidade sempre, ela nunca cai de moda. E basta se nós observarmos a grandeza desses ensinamentos e procurar vivê-los aqui, a gente já começa a viver essa bonança e essa alegria de Deus aqui mesmo na Terra. Não precisamos nem esperar, é só viver, porque é um manual instrutivo que Jesus deixou para a gente de presente, né? Então, o Evangelho continua, sim, atual, nunca vai cair de moda, porque o amor, a caridade e a essência nunca vai sair de moda. É isso. Por que Jesus transmitiu seus conhecimentos por meio de parábolas? Jesus recebeu também essa indagação dos discípulos e disse no Evangelho de Mateus, o capítulo 13, versículos de 1 a 15, a seguinte frase: falo-lhes por parábola, porque vendo não veem, ouvindo não escutam e não compreendem. Essa indagação também foi explicada no Livro dos Espíritos, na pergunta 627, quando o Kardec abordou a função do espiritismo. E a resposta reforçou: Jesus empregava a miúde na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Isso é, Jesus falava por parábolas não para dificultar o entendimento, mas para que a época que ele fosse interpretado apenas pelos preparados, sabendo que nem todos naquele momento compreenderiam a grandiosidade e profundidade dessas mensagens. Jesus
não teria intenção de impedir a compreensão de todos nós, mas se ele falasse claramente, ninguém entenderia o que ele queria transmitir. Então, suas parábolas e explicações, elas vão sendo transmitidas ao longo da história, ao longo desses 2000 anos, e a nossa percepção, a nossa compreensão vai mudando a partir do amadurecimento do nosso amadurecimento, ou seja, a partir do nosso grau evolutivo. E Jesus, com muita amorosidade e respeito, ele visava falar de modo compreensível a todos, independentemente do grau de conhecimento e instrução, tendo em vista que ele falava para multidões, e multidões das mais diversas classes, mais diversos níveis de sabedoria. Por isso, então, ele fazia uso das parábolas para transmitir as verdadeiras leis de Deus. Bem, agradecemos a todos pela colaboração no estudo da noite e pedimos para o nosso amigo Ney fazer a nossa prece de encerramento. Vamos nos acalmando, respirando profundamente, para que possamos abrir nossos corações e a nossa mente em gratidão a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos, refletindo sobre o teu Evangelho. E chegar a todos os lugares através da tecnologia. Gratidão, Senhor, por essas facilidades de chegarmos aos aflitos e aos que necessitam do refrigério, e com o coração aberto, limpo, no caminho do bem. Que a doutrina espírita, que hoje nos une, possa também fazer ecoar em nós, com força e consciência, as palavras de Jesus, amolecendo os nossos corações em relação às misérias que nos cercam e nos pedem atenção. Pai amado, hoje também vamos vibrar amorosamente e pedir, Pai, proteção para os ucranianos e também, Pai, para os russos que estão nesse conflito sem noção. Que o Senhor possa interceder, Pai, pela paz mundial. Que possamos, Senhor, cumprir o seu papel em nós, livrando-nos, Senhor, do materialismo, para nos conscientizarmos de que somos seres espirituais e, com essa certeza, nos tornarmos melhores a cada dia e ficarmos mais próximos de Ti, Senhor. Pai amado, em Seu nome, Jesus, e em nome dos amigos espirituais que coordenam essa tarefa de divulgação da doutrina espírita pela internet, Cristo amigo, irmão, que possamos, através do Conversando o Evangelho, sermos essa luz de divulgação e consolo aos corações aflitos. Em Teu nome, Jesus, e dos Espíritos amados e benfeitores, damos por encerrado o nosso Conversando o Evangelho desta noite. Assim seja, e gratidão, Senhor. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana. E até o próximo estudo. Fiquem com Deus.